tarde, Papo com Cris, entrando ao vivo, nesta quarta-feira, dia 15 de abril, e vamos passar aqui, começando já com o placar da pandemia, como é que a coisa está caminhando aqui no Brasil. Eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando. Nós temos um convidado super especial hoje, que é o professor Rogério Teixeira da Cruz, que vai falar sobre gestão. Ele já está aqui. Eu já vou chamar o Rogério. Aliás, eu vou chamar já. Rogério, vem para cá, que a gente já vai batendo uma bola. Querido professor Rogério Teixeira, que foi meu diretor lá na Anhanguera, na Faculdade de Anhanguera. Querido professor! Querida Cris, muito boa tarde para você. Satisfação enorme estar aqui. Me sinto honrado por esse convite. Você sabe que eu admiro muito o seu profissionalismo, admiro muito você como mulher, como empreendedora, como guerreira, né? E é um prazer poder partilhar um pouco daquilo que conhecemos, sabemos e temos com um público tão seleto como é o público que gosta de ouvir o papo com a Cris, a nossa Cris. Bom, eu quero agradecer a você por ter aceitado esse bate-papo. A gente gosta mesmo de conversar, né, Rogério? A gente sempre gostou de bater papo, né? Então, acho que é tudo muito recíproco entre nós, essa admiração, esse carinho, essa alegria de compartilhar informação. É uma coisa que a gente sempre teve e continuaremos tendo, e eu acho que eu quero levar isso para os meus seguidores que estão começando a chegar aqui. Acho que tem até, olha, eu falei para ela que eu ia falar, Eliana da Penha Silveira, de lá da Itália, foi sua vizinha. Está assistindo, eu falei, meu amigo Rogério, eu quero assistir essa live. Ela está aí com a gente, de lá de Mantova, nos assistindo. Um beijo para Eliana. Querido, eu vou compartilhar com você aqui, eu sempre faço isso, é praxe nas minhas lives, passar um placarzinho aí para os nossos seguidores. A gente está hoje, dados atualizados no Brasil, Rogério, 28.328 infectados pelo coronavírus, com 1.736 mortes, foram 204 nas últimas 24 horas, infelizmente. E com uma morte que acabou acontecendo no Tocantins, quer dizer que o Brasil, em todas as unidades, todos os estados brasileiros, todas as unidades da federação estão com óbitos registrados, infelizmente. No estado de São Paulo, Rogério, são 778 óbitos, sendo 83 a mais que ontem, e 11.043 casos. Em Piracicaba, são 29 casos confirmados, 167 casos suspeitos, 14 suspeitos a mais que ontem, e um óbito. Infelizmente, a gente registrou um óbito, e esperamos não passar disso, né? Amanhã eu quero lembrar que até convido você, também os seus amigos que estão aqui, que vamos acompanhar. Amanhã a gente tem um bate-papo com o prefeito Barjas Negri e o secretário Pedro Melo, doutor Pedro Melo, sobre como é que está a questão do combate aqui em Piracicaba, do trabalho que está sendo feito, das expectativas aí e se tem sobre essa quarentena, que todo mundo, né, tá todo mundo cansado, mas ao mesmo tempo nós temos que ser precavidos, né? E eu queria saber você, como é que você está encarando essa quarentena? Quais são... Antes disso, deixa eu só... Eu olho o teu currículo e eu fico embevecida. Deixa eu compartilhar uma parte dele com a minha audiência para saber a qualificação do meu convidado. O Rogério Teixeira é mestre em administração pela Unimep. Ele é diretor acadêmico da Faculdade de Ângulo de Piracicaba, onde também é coordenador do curso de Relações Internacionais, correto? Perfeito.
Ele é consultor de empresas na... É Cyrus ou Cirrus? Sirius Consulting. Sirius Consulting. Uhum. Nas áreas de gestão, comunicação, recursos humanos e estratégia. É diretor e proprietário da RTC Serviços Especializados, onde faz consultoria empresarial e mentoring de vida e carreira. Ele também é pesquisador associado, orientador no Instituto PSEG. Ó, tinha que mais um monte de coisa que se eu ficar falando aqui vai a live inteira, né? Ou seja, ele é hiperqualificado, conteudista de uma universidade na Flórida, enfim. É altamente gabaritado. E eu estou trazendo você, Rogério, que eu tenho conversado muito com amigos, tenho muitos amigos empreendedores, muitos amigos. E eu trouxe você justamente para a gente conversar um pouco sobre, diante desse novo cenário mundial, não é Brasil, não é São Paulo, não é nada, é mundial, né? Certamente isso nos impõe um novo olhar para a gestão, um novo olhar para os negócios, seja ele o porte que for. Eu queria que você me compartilhasse conosco as suas impressões até aqui sobre o que está acontecendo e o que o seu olhar como especialista em gestão alcança para o curto, médio e longo prazo, Rogério. Quero iniciar e saudando, né, queridos convidados que vi que estão presentes aí, né, Etienne, a minha querida Eliana, lá da Itália, né? Eliana tem uma história muito, muito bonita de luta, de garra, né? E vejo aí outras pessoas, Luiz Gino também, que entrou agora há pouco, enfim. Muito boa tarde a todos e, mais uma vez, ratifico, né? Um grande prazer, uma satisfação enorme poder partilhar um pouco disso. Cris, eu acho que é imprescindível a gente começar com uma coisa importante. Todo mundo está falando, isso é algo único, nunca nós vivemos isso, e isso vai remodelar toda uma situação de gestão, de organização e de corporação. Vamos corrigir um pouco isso, por quê? Porque a humanidade já passou por situações adversas e teve que se reinventar. A dificuldade que nós estamos enfrentando agora é que o modelo econômico global que nós temos desenhado, ele visa uma situação tão desenfreada de oportunidades que nós não fomos capazes de aprender com os nossos erros do passado e dimensionar nas nossas instituições, organizações, nas nossas próprias vidas, um planejamento para aquilo que chamamos de algo totalmente inconcebível ou novo. Sim, nós todos fomos tirados, né, do nosso status quo. Todos nós fomos desalojados da nossa situação. E como eu dizia para o amigo Mário Polis, né, com quem eu fiz uma live também recentemente, todos nós, de uma certa forma, Cris, vamos ter perdas nesse período. E essa situação de perdas, como você bem disse, né, a situação ela é o quê? Ela não é local, ela é mundial. E essa dimensão mundial que toma essa situação nos faz antever o quê? Que nós precisamos repensar a forma com que nós conduzimos empresas, países e mantemos as nossas relações com as pessoas. Por quê? Porque se nós não aprendermos com esse momento, né, dificilmente nós vamos ter curto, médio e longo prazo. Veja, quando você define essa dimensão de curto, médio e longo prazo, vem algo à mente que é o quê? Quando nós entramos nisso lá em março, o que era o curto prazo para nós? Era 15 dias. Mas o que é o curto prazo para a Itália hoje, né? Para a Itália hoje, o curto prazo já é julho. E para os Estados Unidos, eu estava ouvindo a CNN hoje de manhã, o presidente Bush, inclusive, já sinalizou com o time dele uma dimensão de quê?
pode ser que no último trimestre do ano a gente tenha novamente uma segunda onda desse tipo de problema. Como é que nós vamos enfrentar isso, então? Como é que as organizações, como é que as empresas vão sobreviver? Por quê? A dimensão do que falamos agora é o sobreviver, não é mais o passar por ela, né? Então, onde está a chave desse cenário para a gente começar a conversar com alguma coisa? Nós precisamos aprender a nos relacionar com o que temos de forma inteligente. Ou seja, precisamos ser capazes de prever situações na nossa empresa, no nosso dia a dia, de processos instáveis como esse. Ah, professor, mas nunca aconteceu algo tão grave. Nunca aconteceu algo tão grave conosco, nessa geração, no universo de pessoas que temos. Outras pandemias já aconteceram e já se tornaram públicas. É que, infelizmente, nós temos uma memória curta, que ela muitas vezes é colocada onde? No cenário da economia. Quando tudo vai bem, nós nos esquecemos muitas vezes de nos preparar para enfrentar realidades adversas. Então, é complicado nesse momento? Qual que é a nossa visão como gestores? Precisamos enfrentar, mas enfrentar com inteligência e com planejamento. Se não houver inteligência e planejamento nessa dimensão, não vamos passar. Concordo com você. E acho que realmente nós vamos ter que ser muito mais estratégicos a partir de agora, porque cada passo pode significar, me corrija se estiver errada, pode significar avançar mais uma fase, vamos pensar no videogame, avançar mais uma fase ou, né, game over, não é isso? Dá essa sensação, né? E muitas vezes nós não temos uma vida a mais para jogar, né? Essa que é a situação. Exatamente. Exatamente. E eu tenho a sensação de que muita gente se sente à beira do game over hoje. E eu queria saber de você como esses pequenos... Eu estou vendo aqui, eu vi a Rita Cozeto, que é da Além da Lua. Eu estou vendo vários aqui, vários amigos, né? O Wilson Castilho, que tem um salão de beleza, que é um grande maquiador. Muita gente passando por aqui. Todo mundo, o Dionei, que tem problema, né? Todo mundo sem faturar. Eu que sou uma autônoma, né? E as pessoas estão achando, eu tenho a sensação de que tá todo mundo, quem tá cumprindo a quarentena, tá com a sensação de que uma hora vai chegar alguém na televisão, vai dizer o seguinte, gente, acabou, pode abrir, vai abraçar todo mundo, vai buscar seu dinheiro lá no banco, lá que o governo liberou dinheiro para empréstimo, e vamos fazer esse negócio girar, e não vai ser bem assim, né? Vai ser um processo, né? Vai ter que ser caminhar, né, tomar um fôlego e é isso, Rogério. E eu quero saber o seguinte, o que nós vamos precisar para sobreviver de fato, né? O que você pode dizer para esses pequenos como nós? Assim? Você também é um consultor, também tem a sua empresa, né? Sim. Para onde a gente vai, Rogério? Pelo amor de Deus, levanta essa lanterna para nós. Nós precisamos de caminhos, né, Cris? Precisamos do quê? De sinais para isso. Infelizmente, a realidade que nós planejamos é muito essa. A gente pensa que amanhã a gente retoma a vida normal. E não vai ser assim, né? Eu estava lendo alguns estudos, né, de um pessoal da Unicamp e também do pessoal da USP, que já estão fazendo algumas pesquisas sobre o impacto dessa dimensão do coronavírus na economia. Inclusive, eu estou orientando alguns trabalhos no PSEG USP, na área de gestão e negócios, sobre esse assunto, né, dentro de uma dimensão assim, muito crítica sobre isso. E não vai ser, eu já digo assim tranquilamente que não vai ser da noite para o dia. Por quê? Porque a retomada de todo esse processo, ela é paliativa. E como a ameaça circunstanciada ela é muito
não é possível de se medir ou de se prevenir de uma maneira fixa, sólida. Então, o que nós temos? Empresas e pessoas se tornam muitas vezes vulneráveis. Não vai ser de uma hora para outra. Infelizmente, nós temos que olhar para os nossos negócios hoje com algumas dicas que eu vou dar aqui, ó, que são muito importantes para o pequeno, para o médio e para o grande, né? Já vou sinalizar, depois aí eu quero ouvir, aí estou vendo vários alunos meus da Unimap que já entraram, né? O pessoal, eu quero que participe, quero que o pessoal também faça aí perguntas, que eu acho que é interessante. A primeira dica que eu dou, nós precisamos repensar o universo colaborativo. O que é o universo colaborativo? Tá, vamos entender a situação cooperativa. Cooperativa, olha só. Eu tenho que privilegiar uma série de agricultores pequenos que, se não forem apoiados pelos grandes centros atacadistas de Piracicaba e região nesse momento, vão morrer. Vão ter o quê? A sua economia doméstica, a sua horta, o seu pequeno negócio falido. Então, é o momento de somar forças num cenário colaborativo e propor para os grandes centros atacadistas que comprem dessas pessoas e valorizem o comércio dessas pessoas. Outra coisa, no meu bairro, de repente, eu tenho um mercadinho, eu tenho uma venda, eu tenho alguém que faz o comércio. Eu preciso valorizar o universo colaborativo. No condomínio que nós moramos aqui, já existe uma rede de troca de informações. Pessoas que vendem ou que comercializam determinados produtos estão oferecendo esses serviços no cenário do quê? No cenário de ter a economia ajudada. Então, esse universo colaborativo, aliado à segunda pista, network. O brasileiro, ele infelizmente vive uma situação muito sui generis. Quando eu estou passando por um problema, o meu amigo me pergunta, como você está? Eu viro para ele e falo, tá tudo bem. Não, vai passar, tá tudo em... Não. Nós precisamos criar núcleos de autoajuda no universo de network. Porque se nós temos a saída tecnológica, que ela aponta como um viés colaborativo importante, é preciso que nós saibamos utilizar isso para fazer os negócios. Já aviso, não vai ser como era. Eu dou mentoria para alguns empresários aqui da cidade e ando acompanhando um pouco a evolução deles. Alguns são donos de renomados restaurantes, outros de empresas de transporte, outros mesmo trabalham em multinacionais aqui na cidade. E alguns deles me disseram esses dias, olha, o meu restaurante está fechado, eu estou fazendo delivery. E o delivery está dando 8% do meu faturamento. Isso me ajuda? Não. Mas é o que temos nesse momento. E eu preciso, então, prospectar o universo colaborativo, entender a minha força de network nesse sentido, para que o meu negócio possa acontecer. Vou pegar você, Cris, como exemplo. Olha só, né? Opa, vamos lá. Delícia isso. A sua cadeia de network é fantástica. Eu sempre disse isso para você. Tenho uma inveja santa, né, do seu rol de relacionamento. E esses dias atrás você fez uma pequena ação para ajudar ou para conscientizar o pessoal que estava morando lá fora, né? Inclusive a nossa querida Eliana está aí. Acho que ela até está mandando algumas perguntas. Depois você me ajuda com isso, por favor. Ajuda. Esse tipo de ação que você fez surtiu resultado. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ampliar isso.
pegar isso de forma muito objetiva e dentro da nossa rede de network, então saber o quê? Saber que é possível, sim, nós fazermos negócios de forma conjunta. O que está em jogo? Reaprender, né, a dimensão de negócios, de business. Então aqui vai uma outra dimensão minha. Até pouco tempo atrás, quando eu perguntava para você, Cris, você tem tempo para você fazer um treinamento, uma capacitação, alguma coisa assim? Não só de você, mas eu ouvia muita gente falando o quê? Não, não tenho tempo. Tempo para mim é algo valiosíssimo. Então eu lanço aqui um desafio, né? Se dentro desse processo de readaptação e quarentena que nós estamos vivendo, nós não formos capazes de sair com novos projetos de vida e de trabalho, novas capacitações e conhecimento, essa quarentena não resolveu nada para a gente. Então, aqui é um outro insight, né, que eu dou, além do universo colaborativo, do network, é o tempo de planejamento, treinamento e capacitação. Esse cenário, né, ele se abriu, ele se escancarou com portas para nós, que muita gente ofereceu aí coisas e cursos de graça, por exemplo, para a gente poder estar fazendo. Então, esse é o momento de ter esse tempo. A pergunta é, quanto você pagaria para você se capacitar, treinar e se planejar? Então, agora é o momento de você ganhar esse tempo, né? Não ignore esse tempo. Aproveite esse tempo com seus parceiros. E aí aquela questão, você vai fazer isso sozinho? Não, você vai fazer isso com o seu universo colaborativo, com o seu universo de network. Isso mesmo. Oi. Esse é o... Eu ia comentar com você. Esperando a sua pergunta. Eu até disse para você, né? Que essa quarentena, você estava me usando como exemplo, eu vou me dar como exemplo também, né? Essa coisa que você está falando, de aproveitar para aprender coisas. Ótimo. Duas coisas que eu não conseguia fazer, ou não achava tempo para fazer, ou enfim, não fazia. Era live, né? Uma jornalista com 30 anos de carreira como eu, que tem esse network fantástico que você fala. Tem a ferramenta tecnológica super simples hoje, que é o Instagram, né? E eu sempre dava uma desculpa. Eu não tenho tempo, não tenho como fazer a live, e ficava enrolando e protelando até que eu vi a necessidade e a oportunidade. E está sendo fantástico, já tem até patrocinador já me cortejando. Olha que bacana, né? E aí, e uma outra coisa, para anunciar essas lives, eu preciso comunicar. E eu não sabia mexer no tal do Canva, que é muito simples, mas que é um programa para você fazer artes, enfim, fazer pequenos convites. E fui lá e fiz, e estou fazendo. Ainda tem muito para melhorar, mas estou fazendo e não depende. Então, eu acho que realmente é o momento de você ampliar naquilo que você precisa no seu dia a dia, né? E que pode agregar para você, né? Criar novos projetos, novos produtos. Então, eu acho que esse realmente é o momento, né? E quem não aproveitar vai ser uma pena. Não adianta chorar depois. Exatamente. Uma coisa muito importante que você acabou citando, né? Que é a quarta dimensão que eu ia, a quarta proposta que eu sugiro. Imagina, eu feliz por quê? Porque eu consegui conduzir essa ação. É reinventar o seu negócio. Nós, né, na Unimap, fomos obrigados a reinventar aulas. Meus alunos estão aí, né? Nós, de uma noite para outra, veio um ambiente chamado Collaborate. Você tem que entrar, você configura assim, a sua aula tem que ser lá, é nesse modelo e boa. Ontem, eu tinha todos os meus alunos divididos em grupos, né, dentro dessa aula. É impossível de se reinventar?
Não, não é impossível. Não. Agora, nós precisamos do quê? Nós precisamos ter visão e coragem para reinventar o nosso negócio. Então, a primeira dica que eu dou agora no cenário de pessoas, né? Vou oferecer uma palavrinha muito importante e as pessoas que estão aí pesquisem sobre essa palavra. Serenidade. Nós precisamos acalmar a ansiedade de o quê? De sair e achar que tudo se resolveu e ter a serenidade de pensar com calma aquilo que você mesmo me perguntou. Rogério, como é que vai ser no curto, médio e longo prazo? Então aí eu digo para você, Cris, nós não sabemos a linha do tempo ainda, mas nessa dimensão do tempo, essas pistas que eu estou dando para você nesse cenário, elas são valiosíssimas, tanto para pessoas quanto para empresas. Rogério, é fácil falar, mas e o pai de família que de repente teve o contrato de trabalho suspenso, como nós na Sirius tivemos várias empresas que suspenderam todos os contratos por 60 dias, usando a prerrogativa governamental, né? E como é que o pai de família vai sobreviver a isso? Concordo, é um universo muito difícil. E a minha resposta é muito objetiva. Eu vejo exemplos maravilhosos de pessoas que arregaçam as mangas e ajudam o próximo e o semelhante nesse cenário colaborativo, nesse assunto de network. Então, se você está passando por um problema de dificuldade com a sua empresa, peça ajuda. Por que não? Diga, olha, eu preciso discutir com você o que eu posso fazer daqui a tanto tempo. Na minha consultoria aqui em Piracicaba, 4 empresas fizeram esse tipo de contato comigo e eu propus que suspendêssemos o contrato da consultoria, mas eu continuo apoiando ações da empresa no sentido de se planejarem para a retomada. Vamos falar de economia nesse sentido, se você me permite aí já puxando o gancho, né? Puxando o gancho. CNN ontem, FMI, falando de um relatório mundial, nos dá uma previsão de enxugamento, né? Redução da economia global em 3%, sinaliza Brasil em 5%, né? Na nossa situação de PIB. E aí, conversando com alguns economistas que são amigos meus, eu vou ser muito sincero para você. Se lá em 2008, na recessão, você lembra disso, nós demoramos quase 5 Rogério? Oi, Cris, tá ouvindo? Oi, deu uma travadinha. Agora estou ouvindo. Tomou? Se acontecer de travar, você sai e entra de novo, tá bom? Mas acho que dá para prosseguir. Vamos lá. Perfeito. Se lá atrás nós demoramos 5 anos, a minha previsão como consultor, como homem de negócios e como professor, é de pelo menos de 7 a 10 anos para a gente poder retomar o que nós ponderamos até agora. Até agora. Pode ser que a gente ainda tenha um sinal muito agressivo até o final do ano. Por quê? Porque estima-se, né, a saída paliativa a partir de maio. Só que alguns serviços que não são essenciais e que movem a economia também, eles só vão voltar a frequentar um cenário de rotatividade econômica paliativa quase que normal lá a partir de outubro apenas. Antes disso, não vejo cenários. Né? Não vejo cenários para essa situação. Mas então nós vamos viver o caos. Não se depender do quê? Da nossa capacidade de universo colaborativo, network,
tempo para planejar e reinventar o nosso próprio negócio. Eu sempre costumo fazer, nas minhas primeiras visitas de consultoria, uma pergunta para os empresários. Eu digo para eles assim: quanto vale o seu negócio? Você sabe o valor do seu negócio? Se você tivesse que vender o seu negócio hoje, quanto valeria? E o que eu acabo vendo? Eu acabo vendo que 85% das pessoas que nós, empresários, né, consultores, atendemos, confundem, por exemplo, negócios com vida pessoal. Primeira coisa. Segundo, não controlam efetivamente o seu negócio com vistas ao resultado. Estoque, giro, ponto de equilíbrio, isso aí tudo é filosofia que é deixada de lado. Muito bem, senhor empresário, senhora empresária, esse é o momento de você sentar, rever, replanejar o seu negócio nesse sentido, porque quando nós retomarmos lá na frente, nós vamos precisar de pessoas, mas nós vamos precisar também de projetos eficazes para que a coisa possa acontecer. Senão, Cris, nós vamos acabar o quê? Nós vamos acabar achando que nós somos vitimizados, né? E essa história de se sentir vitimizado não pega. Isso atrapalha mesmo, né? Isso só atrapalha. Eu acho que a gente está ainda numa fase meio de. Eu vejo que alguns empresários, alguns empreendedores são um pouco na fase da negação. Vai ter que entender que vai perder. Vai perder, não tem por onde. Quem está ganhando muito agora, provavelmente não vai ganhar tanto daqui a pouco também, né? Porque há uma corrida. Se você tem setores que estão super aquecidos, né? Que vão desaquecer. Até eu recebi esses dias um infográfico bem interessante de negócios que se aqueceram sobremaneira nessa quarentena, tipo hipermercados, né, a parte de ferramentas de ensino à distância, enfim. E isso vai se estabilizar de uma certa forma. O que virá depois também, eu estava comentando isso hoje com a minha irmã, da demanda reprimida, que depois que as coisas começarem a se normalizar, alguns setores de bens de consumo rapidamente, roupa, sapato, né, a parte de beleza, isso vai dar uma aquecida que as pessoas vão voltar, mas depois vão perceber que elas não têm dinheiro e elas vão botar o pé no freio, né? Então, assim, vai ser uma adaptação completa, né? A gente vai ter que prestar muita atenção em cada passo, porque eu tenho para mim, Rogério, que a gente não sai dessa como entrou. O consumidor vai ser outro. Eu fiz uma discussão recentemente com o Bruno Chamochumbi aqui, com outras pessoas. Nós vamos lá para fora encontrar um outro consumidor com outras expectativas. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Também a sua reflexão sobre esse novo olhar do consumidor. Eu acho que ele está prestando atenção no que as empresas estão fazendo. Eu sou uma consumidora que estou atenta, estou olhando quem é que está dando a mão. Não é que o cara doou R$1 milhão, não é isso, mas você percebe algumas empresas preocupadas realmente com o bem-estar, em trazer, né, soluções, em oferecer, mais do que ganhar, oferecer alguma coisa. Eu vejo um pouco isso para o futuro muito próximo. Estou correta? Está perfeitamente correta. Tem uma pesquisa da Deloitte, inclusive depois eu mando para você. A Deloitte fez uma projeção de retomada dos setores. E a partir da retomada dos setores, ela sinaliza algumas coisas sobre consumo. Algumas coisas que eu, consultor, estou vendo com alguns dos empresários que eu atuo com mentoria. O pessoal começou a parar para refletir quanto que ele deve no cartão de crédito e quanto ele vai precisar pagar isso nos próximos meses.
Aí eu perguntei para alguns assim, mas você não se preocupava com isso? Falei, não. Não por quê? Porque o meu giro lá atrás me garantia. Então, pergunta para nós consumidores, o que é essencial nesse momento? Se eu olhar para o sentido, né, coronavírus, o essencial nesse momento é estar vivo. O essencial nesse momento é eu, Rogério, permanecer em casa e entender que eu posso transmitir para pessoas mais vulneráveis essa doença, ou eu posso me contaminar e, infelizmente, vir a falecer. Recentemente, faleceu o dono da FAM, da Faculdade de Americana. Isso. Infelizmente, o que aconteceu? Em março, ele foi para o Uruguai, voltou de lá com uma gripe, desenvolveu o Covid, e num prazo de 3 dias, ele é um dos 3 óbitos de Americana. Olha. Aí, quantos anos ele tem? 59 anos. Então, aí nós temos que entender o quê? O que é essencial para nós. E essa dimensão do essencial é que vai fazer eu rever os meus negócios, eu rever as minhas ações. A minha querida Eliana Italiana, né, perguntou agora há pouco e falou muito bem que a realidade lá que ela está vivendo na Itália, que ela trabalha com cidadania, é uma realidade sui generis. E realmente é um negócio complicadíssimo. E agora, né, ela falou assim, agora que você está dando essas dicas, eu consigo formular e ver algumas alternativas. Excelente, se apegue a isso e planeje-se. Por quê? Porque nós vamos precisar realmente nos posicionar sobre isso. O consumo não será mais o mesmo. Por quê? Porque nós aprendemos que nós estávamos numa vertente muito mais o quê? De prazer do que de necessidade. Lógico, vamos continuar fazendo, viajando isso e aquilo? Vamos. Mas o mundo vai enfrentar uma readequação enorme. E nós vamos precisar responder a isso. Então, uma questão que se traz aqui. Se nós segmentarmos, né, setores que até então não foram tão afetados, como, por exemplo, os supermercados ainda não sofreram a dimensão disso. Por quê? Porque a gente vê ainda as pessoas frequentando e comprando muito. Só que nós vamos entender no gênero consumidor que certos produtos, como a Deloitte nos fala no estudo, já vão cair. Por quê? Porque nós não vamos ter tanta oferta. Então, nós precisamos saber o que é realmente essencial para nós e o que não é. Para isso, eu vou me apoiar na minha mentoria e vou dar 3 insights aqui para vocês, né? Eu trabalho com 3 pilares na mentoria. O primeiro, analise a sua trajetória pessoal. Como está o seu cenário pessoal? Emoção, relacionamento, vida e projeção. Segundo, sua trajetória profissional. Como você, profissional, você, por exemplo, Cris, no cenário da comunicação, olha aí você se reinventando, buscando outros caminhos, aprendendo Canvas, né? Se formando, viu? Sai, é a famosa situação, né? O professor Rogério, às vezes, quando eu dou aula para administração, fala da famosa teoria TBC, né? Desculpa aí a expressão, mas é tirar a bunda da cadeira. Literalmente, sair da zona de conforto. E o terceiro, Cris, que é fundamental, espiritualidade. Não estou falando de religião, não. Mas se a sua espiritualidade é uma espiritualidade bem definida, se você confia, acredita, você trabalha a sua ação pessoal e move a sua ação profissional. Então, esses 3 pilares que nós precisamos ver o quê? Trabalhados nessas pessoas
para a gente resolver um pouco essa dimensão do que vem pela frente. Fundamental, Rogério. Eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Tenho uma formação católica, embora eu tenha grande interesse por outras denominações religiosas, gosto de estudar e de ver outras manifestações religiosas, mas assim, e sou uma pessoa às vezes de fases, e Deus sabe, né, que quando está tudo bem, os filhos se esquecem, né? E quando as coisas começam a ficar estranhas, a gente fala para mim, eu tenho um pai lá em cima, eu tenho um pai lá em cima, né? Isso. E que bom quando a gente consegue lembrar que tem um pai lá em cima e que ele só pode querer o nosso bem. Então, eu acho que às vezes a única saída, eu vi como única saída, recentemente, assim, bom, não tem nada que não esteja lá em cima, não seja no plano de Deus para mim. Eu vou seguir o plano dele, eu estou na mão dele. E eu vou fazer o melhor que eu posso, porque também ele não vai, né, operar esse milagre em cima de mim. Exatamente. Então vamos ver o que eu posso fazer. Eu acho que ajuda muito a gente pensar assim, confiar. Né? Não é confiar, sentar no sofá e comer uma pipoca e esperar o milagre cair do céu, né? Não é quando tem a pipoca, não é isso, mas é confiar, falar, não, eu vou escolher esse caminho aqui e Deus vai me tomar pela mão e eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Eu acho isso fundamental. Realmente é um pilar que não pode ser negligenciado. Não. A fé, seja ela de que forma for, né? Eu lancei recentemente lá com uma live que eu fiz do Mário. Desculpa estar falando do Mário, mas é uma ponte interessante, né? Que eu acho brilhante vocês profissionais estarem fazendo essas lives, né? Eu acho que isso é riquíssimo, riquíssimo, né? Eu lancei um desafio, eu lanço aqui também. Nós precisamos ser, Cris, olha só o termo que eu cunhei, né? Líderes de esperança. Líderes de esperança. Líderes de esperança. O empresário, ele tem que liderar o time dele no cenário da esperança e dizer assim, nós estamos passando por um problema agora nesse sentido complicadíssimo, mas vamos nos unir, conceber ideias juntos, né? E encontrar soluções juntos. Universo colaborativo, olha aí. O meu aluno Matheus, né, perguntou para mim aí nos materiais se nós precisamos valorizar os produtos nacionais nesse momento. É isso aí, Matheus. Não só os produtos nacionais, mas os produtos locais. Os produtos do seu condomínio, do seu bairro, os produtos próximos a você. Eu gosto de comprar lá no hipermercado tal. Certo. Você pode comprar lá, porque às vezes é até mais barato. Mas valorize também o supermercadinho de bairro, porque aquele supermercadinho de bairro pode fazer a diferença. E outra, você no seu condomínio, você já falou o que você faz? Muitas vezes, eu estou perto, estou morando numa rua e o povo não sabe que eu vendo biscoito, que eu vendo pão de queijo, ou que eu faço isso, ou faço aquilo. A Eliana lá na Itália falou, estamos vendendo o que podemos. É isso aí, Eliana, tem que encontrar caminhos, o quê? De viver e sobreviver neste momento. O empresário tem que entender que empreender agora é justamente o quê? É justamente reinventar a própria dimensão do negócio. É essa a ação que nós temos que ter. Inteligência agora é o quê? É saber acalmar o desespero com serenidade, com uma espiritualidade muito bem resolvida, sabendo que eu sou capaz, eu profissional, de liderar esperança nos outros. Cris, tem um exercício, depois eu vou mandar para você, vou pedir para você publicar, é uma obra, né, chamada A Barca de Medusa. Uma vez eu tive uma colocação sobre a Barca de Medusa, que assim me fez mudar um pouco o meu entendimento sobre algumas questões de arte.
Trata-se de um quadro pintado, acho que no século XVII, se não me falha a memória, de um naufrágio, onde nós temos várias personagens estampadas pelo artista que estão em busca de um socorro. No quadro, nós vemos aqueles que já desistiram, aqueles que já morreram, aqueles que estão tentando desistir, outros, e aqueles que, mesmo sem nada à vista no horizonte, continuam acenando, pedindo ajuda. Eu me lembro até hoje que, quando a pessoa fez essa reflexão com a gente, né, eu fico até emocionado, porque ela dizia assim: quem é você na barca de Medusa? Então, Muito legal, hein? quem somos nós hoje no cenário que nós estamos vivendo? Nós somos líderes de esperança, nós somos líderes de morte, nós somos líderes de desilusão. Qual é o tipo de líder que você é? É essa a grande reflexão dessa live que eu quero deixar com vocês. Que liderança você exerce na sua casa, na sua própria vida, na sua empresa e onde quer que você esteja? Porque esse é o momento de nós o quê? De nós valorizarmos a vida. Quando você fala assim para mim, em Piracicaba nós tivemos um óbito e queremos ficar com ele, né? Nós não queríamos ter nenhum. Nenhum. Nós não queríamos ter nenhum. Nós gostaríamos que a vida fosse valorizada desde o menor até o maior. Não tenha dúvida disso. Qual a maior economia do mundo? É uma vida. Uma vida não tem valor. Não queremos mais mortes, mas para não ocasionar mais mortes, eu preciso ficar em casa. Eu preciso saber como que eu lidero. Como que eu lidero o quê? A minha equipe, eu e a minha projeção de futuro. Essa ação é fundamental. Fundamental. Excelente, Rogério. Olha, vamos fazer live todo dia, Rogério? Vai ser o maior sucesso essa live. Eu já estou até vendo o pessoal pedindo, a gente volta para conversar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá maravilhoso o que você está dizendo. A Eliana até fez um comentário aí. Meu Deus, que momento fantástico de reflexão. Que delícia. Você é um profissional das relações internacionais. Você tem formação nisso. Aliás, a Alice, minha filha, tem grande interesse em seguir essa carreira. E eu fico vendo a China nesse contexto todo. Eu queria fazer um comentário com você aqui, até porque tem gente que está nos assistindo. Me causa um certo choque perceber que há pessoas, até com um bom nível de esclarecimento, que culpa a China desse vírus, que acha que a gente tem que romper relações com a China, que é responsável por 20% das nossas exportações, né? Ou seja, né, 1/5 das nossas exportações à China. Não vou mais vender para a China e tudo bem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rogério, do ponto de vista das relações internacionais. Como é que você está sentindo toda essa movimentação aí? Porque é uma pandemia, né? São 150 países nessa situação, com um foco aí maior em Itália, Espanha, onde está havendo mais vítimas, a França, Estados Unidos, que está fora de controle depois de uma negligência absurda do presidente Trump, né? Eu queria que você falasse um pouco, fizesse um comentário sobre o ponto de vista das relações internacionais, como você vê isso. Cris, nós nunca fomos tão globalizados como esse momento, né? Quero abrir aqui, ó, um parênteses, quero mandar um beijo para minha sobrinha, Marcela Castelúcio, aí ela já deu uns tchauzinhos aí várias vezes. Beijo, querida, muito bom ver você aqui. Bem-vinda aqui, Marcela. Primeiro, nós nunca fomos tão globalizados como nós estamos nesse momento. Nós precisamos continuar pensando da seguinte forma:
Nós temos que pensar globalmente e agir localmente. Ah, foi a China quem fez isso. De onde estão vindo as máscaras e os respiradores que estamos comprando atualmente? Da China. A China foi a ocasionadora desse start, coisas absurdas que eu ouvi, né? Ah, porque o pessoal lá come escorpião, come coisa viva, é isso que... vamos parar para entender que é fácil acusar, difícil é trabalhar para solucionar o problema. Se nós olharmos, né, para cenários do passado, nós vamos lembrar da gripe espanhola. Lembra desse termo, né? Só que a gripe espanhola, de espanhola não tinha nada. Se nós olharmos o elemento histórico, né, da transição, ela ganhou esse nome devido a uma situação. Se nós olharmos para 1500, quando Cabral chegou aqui, e ocupou essa terra que não era dele e trouxe para cá sarampo, rubéola, gripe e um monte de coisa para dizimar os índios. Se nós olharmos, né, como recentemente eu e minha esposa fomos para o México e eu estive lá no Palácio de Hernán Cortés, né, que ocupou, que tomou com 500 pessoas um império que existia. De quem é a culpa de tudo isso? Não. A reflexão que eu vou oferecer para você é muito simplista, mas ela é muito poderosa, né? Nós precisamos acreditar verdadeiramente que nós somos uma aldeia global. Não existe mais o chinês, o europeu, o latino e o norte-americano. Não. A Covid, ela não discrimina raças. Ela está aí e faz o seu trabalho com tudo e com todos. Portanto, ao invés de usar a prerrogativa de tentar culpar alguém, faça a sua parte no sentido de liderar e promover a ajuda. Aí você está fazendo a diferença. É isso. Muito bom, Rogério. E para finalizar, você falou de uma coisa assim, a gente está falando do ponto de vista dos negócios, mas também da mobilização que precisamos ter enquanto coletividade, né? Em prol dos desfavorecidos, dos tradicionalmente desfavorecidos, vítimas dessa brutal desigualdade de distribuição de renda que a gente tem. E mais ainda, outros que chegarão. Muitas pessoas que a gente vai cruzar pela rua e está acostumado a ver, a trabalhar, e não vai imaginar, e não imaginaríamos que faltaria o pão na mesa dessas pessoas, né? Nós temos que olhar para o lado, o meu vizinho do meu apartamento aqui pode estar sem o pão na mesa, né? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que também a gente precisa também ter essa dimensão humana, né? Porque pode ser uma tragédia tudo isso, mas não vai ser se a gente conseguir dividir, né? Uma coisa muito gostosa é a seguinte: hoje ainda, faça isso com a sua rede de amigos. Selecione 10 pessoas por dia e mande a seguinte mensagem para ele ou para ela. Fulano, eu só queria saber como você está. Você está precisando de alguma coisa? E esse tipo de situação já starta uma dimensão enorme de mudança, né? E já que você abriu brecha aí para a gente começar a costurar o encerramento, né? Como professor, eu não podia deixar de trazer alguns pensadores para a gente refletir um pouquinho, né? E eu quero dizer o seguinte: a primeira questão, e importante questão, que eu gosto de retomar nisso, Darwin dizia que a espécie que consegue subsistir não é a mais forte, mas é aquela que melhor se adapta.
a essa situação. Então, essa dimensão de adaptação, nós precisamos nos adaptar a esse momento. Mas eu quero dizer assim, não é se adaptar para viver eternamente enclausurado. Não, espera lá. Nós precisamos nos adaptar agora para aprender a melhorar o que vem no futuro. E aí eu separei um professor também, Roberto Setúbal. Ele diz uma frase muito gostosa para nós na gestão, que diz que ele fala assim: a questão não é ter o problema. A questão não é ter o problema, mas a forma como reagir a ele. Olha só. Como é que eu reajo a esse problema? Como é que você lidera a reação? Vamos pensar em Alexandre o Grande, quando ele conquista a Pérsia lá. Ele estava numa vantagem de 1 homem para 5, praticamente. E o que ele faz? Ele se coloca na frente do seu time e lidera uma estratégia que vence Dario. Nós precisamos também olhar para isso, né? Acalmar um pouco a nossa euforia situacional, nos planejar economicamente, no sentido financeiro, nos planejar no sentido espiritual e nos planejar no sentido pessoal para essa mudança. E nos adequar a isso com aquelas dicas que eu dei, né? As dicas que eu acabei dando, vamos recordar aí para lembrar. Excelente. Né? Por favor, vamos lá. Nós temos 1 hora, na verdade, viu, Rogério? Assim, eu fico sem relógio, não fico ansiosa. Mas o horário é seu, manda brasa. Eu quero dar um oi para o Pedro Marcílio, meu companheiro de bancada do Comentaristas, que está aqui nos prestigiando e vai ser meu entrevistado na semana que vem também. Um grande profissional de marketing. Grande Pedro, muito obrigado pela presença. Então, ó, recordando aí, né? Universo colaborativo, network, reinventar o seu negócio, aproveitar o tempo para planejamento, treinamento e capacitação e conhecer a fundo o seu negócio. De forma o quê? De forma que você possa promover ações de mudança nesse cenário. E isso tudo é imprescindível, por quê? Porque agora eu queria usar, né, parafrasear um grande homem dos business, principalmente do cenário dos negócios internacionais, por quê? Henry Ford. Henry Ford é o pai da linha de montagem, é o que cria essa ideia de negócios situacionados em velocidade globalizada, isso e aquilo. E ele diz assim, né, essa frase dele eu quero oferecer para todo mundo que às vezes se sente fracassado. O que é se sentir fracassado? É quando você luta e vê que infelizmente falhou, infelizmente teve problemas, infelizmente teve dificuldades, né? Ford dizia assim: fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo e desta vez de maneira mais inteligente. Muito bom, né? Essa frase, né, vai lapidar o quê? Vai lapidar esse momento, né, que eu quero oferecer para os empresários que estão aí, né? Quando você se sentir fracassado, dizendo assim, nossa, eu não consigo dar um norte para o meu negócio, eu não consigo... Ontem eu ouvi um empresário dizer assim, eu estou muito preocupado com as famílias que eu não vou conseguir ajudar a sustentar, porque todos os nossos negócios estão sendo cancelados. Tá. É impactante? É. Senta no universo colaborativo. Conversa com o seu povo. Certamente você vai ter ideias para encontrar caminhos.
20 segundos restantes, querido. Eu quero. Olha, nós vamos ter que marcar outra live, porque estão pedindo insistentemente. Nós vamos montar mais uma pauta e você está convidado para voltar aqui. Eu quero dar um beijo a todo mundo, agradecer a você, a presença. Amanhã, prefeito Vargas Negra e Pedro Mello aqui, assim.